trauma. Então, assim, o nosso tema, ele já nos reflete em vozes que ecoam. Quem são essas vozes? Vamos nos questionar. Quem são essas vozes que ecoam? São as nossas, na construção do SUS, na construção do Sistema Único de Saúde. Um sistema copiado por muitos países. Então, essas vozes que ecoam nessa construção que estamos construindo hoje, nesse dia, em Boca do Acre, somos nós. Mas eu não tenho como falar do hoje, de toda essa tranquilidade, né, com todo esse um momento tão preciso, né, sem me reportar um pouco ao passado. Eu quero me reportar para a gente poder ter uma noção da importância de ecoar vozes na construção. Eu quero me reportar neste momento à 8ª Conferência Nacional de Saúde. Eu estou falando, meu tema é sobre controle social, né? Eu não tenho como não falar de controle social sem fazer uma breve nesta Conferência Nacional. Ela ocorreu em 1986, onde não existia o SUS, não existia essa saúde voltada ao ser humano. 1986, sabe o que existia naquele momento? O país passava por um momento de revolta. O povo resolveu se organizar para mudar. A população formada por médicos, profissionais de saúde, movimentos sociais, os sindicatos. Vocês sabem que em 1986 a gente vinha lá do regime militar. Então as pessoas não tinham direito a nada. Mas em 86, eles já estavam se organizando nesse processo de mudança. As vozes já estavam sendo ecoadas. Sabe como? Através das organizações, através dos grupos que se organizavam e diziam: nós queremos mais, nós queremos um sistema que atenda a população, que atenda as pessoas. O nosso país é um país pobre. A maioria vive, né? E uma minoria. 1986, ninguém tinha direito à saúde. A saúde não era um direito. Só tinha direito à saúde quem realmente, né, ganha muito dinheiro, podia pagar, pessoas com empregos formais, carteira assinada e tal. Vocês imaginam por que a gente tem que defender o SUS? Vocês têm ideia do que as pessoas sofriam? Naquela época, as pessoas morriam de doenças simples, tuberculose, malária e etc. Doenças que hoje nós temos um tratamento, um acompanhamento, todo um processo. E nós devemos o que é isso? Ao SUS. Então, nessa conferência, onde as pessoas se organizaram, e tínhamos lá um cidadão que eu gosto muito de ler sobre ele e acompanhar, que é o Sérgio Arouco, que foi um grande defensor do SUS e da saúde como direito. E ele participou, e depois de 2 anos depois veio o quê? A nossa Constituição Federal, 1988. E por ter tido essa conferência foi um divisor de águas para a sociedade. Sabe por quê? Porque nenhuma conferência anterior à 8ª teve a participação da sociedade, de grupos normais. Não. Conferência só quem participava no alto escalão da saúde. Pessoas simples não tinham direito. E essa conferência ela trouxe a voz do povo. A voz que precisa ser trazida novamente.
porque nós, como sociedade, como controle social, nós precisamos resgatar o espírito de luta desses grupos que, mesmo num regime ainda não tão democrático, eles estavam lá com a sua mãozinha levantada, dizendo que nós precisávamos de um sistema diferenciado, um sistema que atendesse a todos os brasileiros, sem diferenciação. Poderia todos, né? O Sistema Único de Saúde, ele trouxe para a gente isso. E na nossa Constituição, em razão de toda essa luta, o que aconteceu? Lá no artigo só falando a criação do SUS e como ele ia se desenvolver. Sistema Único de Saúde, com a lei 186, sou muito boa de data, e diz o quê? Saúde, na nossa Constituição de 1988, que fez toda a diferença para os brasileiros. Saúde é o quê? Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, a partir daí, a população começou a ter direito, porque se criou-se o Sistema Único de Saúde na Constituição Brasileira e veio a Lei Orgânica 8080 para fundamentar. E 2 anos depois, já tinha lá, né, a participação da população, mas era assim, ainda estavam querendo tirar o direito da população participar. E veio a lei, que é a nossa lei, 8.142/90, 2 anos após a criação do Sistema Único de Saúde, foi criado o quê? 8.142, gente, se criou os Conselhos Municipais de Saúde e as conferências. Os Conselhos Municipais de Saúde é um colegiado permanente, né, deliberativo, fiscalizador, que atua principalmente na questão dos recursos públicos, de como eles são destinados à saúde. Esse é o papel do Conselho. O Conselho existe, gente, ele é obrigatório. Todo município, para que tenha verbas, para que tenha recursos, precisa ter um Conselho Municipal de Saúde. E as conferências, que são espaços livres, democráticos, que está acontecendo agora, justamente porque o prefeito precisa elaborar o Plano Municipal de Saúde. E é o prefeito que vai colocar o que nós precisamos? Não. Sabe por quê? Porque isso é uma conquista nossa como povo brasileiro. Isso é uma conquista. Nós temos que nos reunir. Por isso que o Conselho ele é formado por vários grupos, representações. Temos 50% usuários, 25% prestador de serviço, gestores, veja bem a importância, e usuários do SUS. O Conselho não é só meu, o Conselho não é só do secretário, pelo contrário, lá tem várias representações. E seria muito bom que nós, como profissionais de saúde, como os usuários do Sistema Único de Saúde, reconhecessem o nosso Conselho de Saúde. Nós nos reunimos. Quem diz que o Conselho não acontece, acontece, gente. Vamos resgatar o espírito lá da 8ª conferência. Vamos resgatar o espírito desses movimentos que tinham coragem de dizer o que queriam. Não é nas redes sociais que nós mudamos a nossa realidade. Nós mudamos quando nós saímos da nossa casa para vir um dia como hoje. Um dia importantíssimo para a saúde do nosso município. Porque é hoje, gente, que nós vamos pensar, refletir, debater, dar a sua opinião, dizer o que quer. Por quê? Porque nós temos hoje todos os representantes. Nós temos desde o secretário de saúde, os vereadores, né, representantes da gestão, que é importante. E é nessa junção que dá certo. O controle social é isso. O controle social é a participação
da sociedade, que é a sociedade nós, né? Nas políticas públicas de saúde. Essa participação, nós temos que entender que nós somos os gestores nesse momento, porque nós vamos dizer o que nós precisamos, onde é que é mais necessário. Será que eu preciso trabalhar mais? O que o município precisa? Às vezes o que eu conheço como servidora da saúde não é o que ele conhece como lá na educação, não é o que a pessoa lá no interior conhece. Então, é essa a importância do controle social. O Conselho de Saúde é considerado uma espinha dorsal do controle social, porque os conselhos, eles têm a obrigatoriedade de divulgar, esclarecer a população. Aí eu pergunto para vocês, eu quero deixar várias dicas aí, né? Vários ganchos. Isso não acontece. Se não acontece, tem de acontecer. E se não acontece, vai ter de acontecer. E o que eu posso fazer para acontecer? Nós precisamos ter mais controle social nas políticas? Precisamos. O grupão vai dizer que precisa. Mas o que eu posso fazer, né, agora no planejamento? Porque o nosso prefeito, ele vai ter o quê? 3 anos ainda para trabalhar em cima desse plano que está sendo construído hoje, tá? Eu vou ler um pouco aqui. Já falei muito sobre o que é o controle social. De vez em quando eu vou estar voltando, porque o meu eixo é falar dessa importância, né? É conscientizar você que o seu direito existe, mas para conhecer, para exigir direito, você tem também que saber quais são os seus direitos. Eu tenho direito a ir para o hospital e ser bem atendida, como foi frisado aqui pelo secretário? Com certeza. Mas será que eu tenho direito de ir lá no hospital fazer uma consulta que está me incomodando há uma semana? Eu não tenho esse direito. Se eu esperar lá 1 hora, 2 horas, eu vou ter que entender que não é esse o meu direito. É essa conscientização que nós temos que fazer. Você exige que você tem direito. Graças a Deus, nós conquistamos. Mas onde é que o meu direito também está sendo correto? É correto, nesse caso que eu estou citando, você ir na atenção básica, porque é lá que inicia o nosso processo a direitos. Você vai na atenção básica e de lá você vai ser encaminhada para outros especialistas. Mas quando você vai no Hospital de Boca do Acre, exigir um direito, eu tenho um direito lá no Sistema Único de Saúde, diz. Mas primeiro vamos conhecer o nosso direito. Né? Eu tenho direito? Tenho. Infelizmente, o meu direito aqui não estou infartando, não estou quebrado, infelizmente, eu vou esperar. E essa conscientização que eu quero passar para vocês, como sociedade, como conselheira, como profissional de saúde, eu acho que eu tenho essa obrigação. E também como conselho, como controle social, que tem essa ferramenta, né, de informar. Que nós precisamos também, como cidadão, conhecer os nossos direitos. Como ampliar a participação real e efetiva da sociedade? Para que o controle social seja verdadeiramente transformador, é preciso ir além dos espaços formais, cultivando uma cultura de engajamento. Isso tudo fica para vocês refletirem. Existe isso? Porque aqui não está falando, né? Eu estou palestrando sobre um tema. A opinião de vocês, presidente do conselho, é diferente. Será que está existindo isso na minha cidade? O que eu preciso fazer hoje para melhorar a questão do controle social? Não é? É isso, esse engajamento contínuo com a sociedade
que o controle social tem como responsabilidade fazer. Estão fazendo? Não sei. Eu não posso prever o que tantas cabeças estão pensando. Mas é por isso que tem esse momento para refletirmos. Educação cívica. Capacitar cidadãos e profissionais sobre os seus direitos e deveres na participação em saúde, que eu acabei de citar. Direitos, primeiro precisamos conhecer os nossos direitos. Tecnologia. Utilizar plataformas digitais para facilitar o acesso e a interação em todos os níveis. Hoje, nós temos um mundo, de tecnologia na nossa frente. Será que o nosso município ele faz uso disso? É para vocês refletirem. Incentiva a diversidade, promover a inclusão de diferentes vozes e perspectivas nos espaços de discussão. Promover a inclusão de diferentes vozes. É o que nós tentamos fazer hoje. Diferentes vozes. São pessoas do quê? Aqui. Usuários do SUS, profissionais de educação, profissionais, grupos, várias representações. Nós precisamos incluir. Porque a dor só quem sabe é quem sente. Não é? Eu sou profissional de saúde. Então eu entendo bem de ações de saúde. Eu tenho um outro olhar diferente de algumas pessoas. Então, essa inclusão de várias vozes, de vários pensamentos, é o que nós precisamos e vamos fazer. Porque eu acredito, sim, nessa mudança e nesse resgate, desse desejo de dizer: o poder está aqui nas nossas mãos. É a sociedade, gente. É a sociedade. A gestão está aguardando lá, talvez ansiosa, porque o prefeito precisa terminar a parte que é da prefeitura. A assistente social fez, sua conferência há dias. Certamente o relatório já está pronto e já está na prefeitura. Mas a saúde ainda não fez. Nós vamos fazer hoje. Por que é importante a sua participação? Porque você também vai poder acompanhar, que é o mais importante. Você vai acompanhar o que foi colocado lá no Plano Municipal de Saúde. Às vezes a gente vê ações feitas, realizações feitas na secretaria, na prefeitura, que as pessoas ficam pensando: vale, tem, Mas se você tivesse acompanhado, você sabia. Você sabia que era necessário que nós temos que acompanhar. Vai ter quem acompanha, quem realmente usa da ferramenta, da tecnologia e da transparência, sabe que nós temos previsto vários recursos da saúde. Não é? Nós temos previsto, quem acompanha sabe. E sabe que isso é bom. Isso é bom. Gente, sabe por quê? Porque se vocês aprenderem a conhecer os direitos também, vocês vão saber tudo isso como controle social. Se eu acompanho, se eu sei que vai ter recurso, eu sei que vai ter coisas boas para a saúde. E também, se não tiver, eu sei como cobrar. Não é isso, Esther? A gente estava até conversando sobre isso ontem. O fortalecimento dos conselhos de saúde e dos espaços de escuta e deliberação. Os conselhos de saúde, eu até já citei, Eu falo muito, gente. Eu só prego para ele. São a espinha dorsal do controle social. É fundamental garantir que esses órgãos tenham autonomia, recursos e capacitação para atuar de forma eficaz. É para vocês. É reflexão. Será que eu estou satisfeito como sociedade? Será que eu consigo enxergar que está existindo realmente controle social? Não fiquem à vontade, porque eu também vou estar elaborando propostas, tá bom? Incentiva a renovação e diversidade de conselheiros. Criação de planos de capacitação. Gente, hoje, as coisas são diferentes. Nós estamos passando por um momento onde o controle social realmente está tendo voz e vez. Eu já participei
uma capacitação chamada Capacita Mais. É isso? Eu e minha colega. Primeira etapa, vai ter agora, segunda etapa. Tá? O negócio é tão sério que nós estamos inscritas para a segunda etapa. Né, Antônio? Porque existe uma preocupação de capacitar conselheiros. Entendeu? E quem vai lá para Manaus tem a responsabilidade de multiplicar conhecimento. É isso que ele está falando. É capacitação contínua. Tá? E eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava dizendo: Núbia, mande um ofício lá para o Conselho Nacional que eu vou conseguir uma capacitação para a Boca do Acre. Lá em Boca do Acre. Cada dia se fecha mais o controle social. E como você vai acompanhar as políticas públicas se você não tem o conhecimento? Não é verdade? Incentiva a renovação de diversidade de conselheiros. É o que eu estou fazendo o tempo todo hoje. Incentivar. Fazer você sentir parte desse sistema. Se você começa a descobrir que está em você a capacidade de melhores políticas, de melhor atendimento, de ter médico, de ter tudo. Mas como você vai fazer isso? Lá na sua casa? Não. Tem muita gente que me pergunta: Núbia, por que fulano é conselheiro? Tem tanta gente, às vezes até mais capacitado. Mas o conselho, ele não é formado pela Núbia, ele é formado pelas entidades, entendeu? Então você precisa estar inserido em alguma representação para você ter um assento no Conselho de Saúde. É aberto para quem quer participar. As reuniões são abertas. Os canais você pode ir no conselho, o conselho funciona o dia todo na sala da secretaria. Isso é um canal de denúncia, né? Você pode ir conversar lá com o Conselho de Saúde, porque é ele que lhe representa, entendeu? E essa participação tem que vir de dentro. Esse desejo de contribuir tem que ser de dentro para fora. Não adianta você falar: eu estou aqui porque eu sou conselheiro. Não, isso não adianta. Eu estou aqui porque eu quero mudar a realidade do meu município. Eu estou aqui porque eu quero ser um braço na gestão pública. Eu não quero estar aqui no conselho para mim ser uma arma para o gestor. Eu quero ser um braço para o gestor. Eu quero somar para melhorar a minha vida de Boca do Acre. Promoção do diálogo constante com gestores. Também é para vocês refletirem. Nós, como conselho, nós procuramos fazer muito isso. Nós procuramos fazer isso. O Manuel, se estiver aqui, sabe disso. Eu sempre estou interagindo, embora às vezes as pedras venham, né? Mas ninguém atira pedra em fruto podre. Se lhe atira uma pedra, é porque com certeza está vendo alguma coisa boa em você. Mas o Manuel sabe que muitas vezes eu ligo horário totalmente fora de horário, mas eu ligo. Manuel, está acontecendo isso e isso, Manuel. Não está certo. Eu tenho esse diálogo com ele. Porque é preciso. O conselho não é para viver brigando, guerreando, esculhambando. O conselho é para ajudar a gestão naquilo que é bom para o município, claro. Se não for, o conselho tem que atuar. O conselho é para isso. Tá bom? Espaços de escuta e deliberação. Conferências de saúde, né, que eu já falei muito sobre a conferência, né, porque é ótimo falar de conferência, porque é um momento ímpar para qualquer pessoa, porque é um momento democrático. Primeiro de tudo, gente, é democrático. Aqui nós podemos conversar de tudo, nós vivemos num país democrático, entendeu? Eu encontrei uma pessoa que me perguntou assim: eu posso ir para a conferência? Eu não estou trabalhando. Claro que pode e deve. A
A conferência é de todos. É um espaço livre que nós temos justamente que discutir, né? Debater, refletir e elaborar. Elaborar e deliberar através das votações no final da tarde. É por isso que é importante a presença de todos vocês que estão aqui hoje. Ouvidorias e canais de denúncia. Ouvidorias e canais de denúncia, audiências públicas. Essas imagens eu coloquei no slide, mas para efeito de reflexão de vocês. Vocês vão ter que elaborar propostas sobre o controle social, tá? Então vocês vão olhar, existe todos esses canais para dar suporte, né, para a população, e aí vocês ficam à vontade, tá bom? Faça isso. Caminhos para garantir representatividade, escuta ativa e retorno às demandas. É o que eu estou colocando. Vamos prestar bem atenção nesses slides. Alguém pode tirar até foto para poder refletir em cima dessas que eu estou deixando para vocês. Inclusão de minorias. Assegurar a participação ativa de grupos historicamente marginalizados, né? Dados e indicadores. Utilizar informações para qualificar o debate e a tomada de decisões, né? Mediação qualificada, formar facilitadores para conduzir discussões de forma produtiva e equilibrada. Isso tudo é importante, né? Ciclo de feedback, estabelecer mecanismos claros para informar sobre o retorno dessas demandas. Isso foi tudo que eu estou deixando para reflexão, tá bom? Porque é importante deixar para vocês alguma coisa para vocês refletirem, tá, gente? Porque a partir do momento que vocês têm conhecimento, vocês vão ter o quê? Poder, né? O poder, o conhecimento e a informação, ele gera poder. Parcerias de estratégia, fortalecer laços com universidade, ONGs e movimentos sociais. Olha como seria interessante que houvesse toda essa interação, né, na nossa sociedade. Com certeza a gente ia ter maiores resultados. Caminhos para o futuro do SUS. A participação social no SUS é um processo contínuo que exige compromisso e adaptabilidade. O gráfico ilustra um aumento constante no engajamento da sociedade e no impacto direto nas políticas públicas nos últimos anos. Tá? Olha como vocês estão percebendo. Nós saímos lá de um país quase da ditadura militar e olha os nossos avanços. É o gráfico que mostra, são pesquisas. Que o controle social, a sociedade está cada dia mais caminhando junto com a gestão. Controle social. Controle social na saúde é a voz do povo. Exatamente como o secretário falou. Não vamos esquecer, gente. Controle social na saúde é o quê? Obrigada.